Oi pessoal, meu nome é Marcela Artioli, psicoterapeuta do canal Essence Therapy, e hoje eu tô aqui na hora do chá para trazer um conteúdo mega especial. Se você sofre de ansiedade ou conhece alguém que sofre desse tipo de transtorno, fique comigo que hoje eu vou te ensinar como controlar isso. Bem-vindos ao programa Hora do Chá. Hora do chá, Marcela? Sim, hora do chamado, do chamego, do chá, e por que não do chacoalhão? Chacoalhão, Marcela? Sim, chacoalhão, porque nós estamos aqui para um despertar da consciência. E nem sempre o despertar é possível quando estamos na nossa zona de conforto. Então, quando a gente leva um breve chacoalhãozinho e sai dessa zona de conforto, a expansão da nossa consciência, o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento se torna possível. E hoje a gente vai falar de um tema super abordado: ansiedade. Nossa, ansiedade? Mas ansiedade não é comum ao ser humano? Sim, ansiedade é uma emoção comum a todo ser humano. Nós precisamos da ansiedade. Precisamos da ansiedade principalmente naqueles momentos de reação a um desafio. Por exemplo, eu corro ou eu fico? Eu corro ou eu luto? A ansiedade por este momento vai nos fazer liberar adrenalina, que vai nos permitir a escolha do que fazer num momento de perigo. Ansiedade também é bom porque o ser humano tem que ansiar por algo na sua vida. Ansiar por uma promoção, pela sua formação, pela finalização dos estudos, pela formação de uma família. O ser humano necessita ansiar sempre por algo. Mas quando a ansiedade se torna um problema na nossa vida? Quando focamos os medos e outros tipos de sentimentos dentro dessa emoção. Ou seja, nós preocupamos demais com algo que vai acontecer e esquecemos de focar no presente. E essa preocupação excessiva nos traz distúrbios, nos traz transtornos. Podem ser transtornos físicos ou transtornos emocionais. Nossa, mas uma simples preocupação pode gerar tudo isso? Não é uma questão de uma simples preocupação. Às vezes, quando estamos em ansiedade extrema, não conseguimos controlar mais nada. E é justamente na falta de controle que os indivíduos se perdem. Muitos seres humanos querem controlar todas as situações. E o estado de apreensão e de medo acaba gerando mais essa necessidade de controle e acaba gerando mais a ansiedade. Primeira coisa que temos que ter em mente é que nós não conseguimos controlar nada. Nós temos que viver no presente momento, nós temos que planejar as nossas ações, sim, ansiar pelas nossas ações, sim, mas o controle sobre tudo nós não temos e devemos soltar um pouco mais e reprogramar a nossa mente a partir de então. Tá, então se a ansiedade é esse estado de extrema apreensão e medo e que pode me levar a sintomas físicos e emocionais como taquicardia, suor frio nas mãos e nas extremidades, tanto nas mãos quanto nos pés, se ela pode gerar também tontura, enjoo, mal-estar. Como que eu posso reverter isso? Como que eu posso reverter esses sintomas no meio de uma crise? Bom, existe uma técnica que eu utilizo através de uma técnica mnemônica, que é uma técnica de memorização, e eu vou ensinar um pouquinho mais desse passo a passo dessa técnica para vocês. Mas o importante é termos em mente que a crise de ansiedade, ela sempre tem um pico. A partir desse pico, quando esse pico começa a descer, a gente ainda tem algumas
sensações e sintomas físicos e emocionais e que ela tem uma duração. No próximo vídeo, eu vou demonstrar que a ansiedade, ela gera outros tipos de síndromes com transtornos ansiosos, como a síndrome do pânico. Mas esses picos e essa duração normalmente acontecem da mesma maneira em todos os tipos de síndromes de transtornos ansiosos. O que muda é alguma variação, por exemplo, na síndrome do pânico a gente tem a iminência da morte, na ansiedade não. Mas o pico e a duração, a intensidade, elas existem em todas as síndromes de transtornos ansiosos. Então, sabendo disso, fica mais fácil aplicarmos as técnicas. Mas o que é importante sabermos crucialmente? Que você consegue reprogramar a sua mente. É difícil? É difícil, não é fácil. Eu passei por várias crises de ansiedade. Ainda sou um ser humano em evolução e tento trabalhar essas técnicas, e por isso que eu venho aqui falar com vocês, porque eu sei na pele o que é sentir essas sensações, esse transtorno psicológico que nos causa, medo excessivo das coisas, e eu posso, como cobaia, afirmar para vocês que passa. Toda síndrome de ansiedade passa. Marcela, tá, mas parece fácil com você falando. Quando eu tô no meio de uma crise, eu não consigo fazer nada a não ser fugir. Quanto mais a gente foge, mais a gente aumenta o problema. Quanto mais a gente resiste, aceita, mais a gente diminui o problema. Então vamos lá, vamos à técnica mnemônica que você falou, Marcela. Vamos. A técnica mnemônica se baseia no acróstico acalme-se. Ah, Marcela, você vem me dar uma ordem no momento de ansiedade, de crise, de pânico. Não, ele é uma técnica que através da palavrinha acalme-se vai te ensinar e vai te levar a outras técnicas de condução para você sair bem de uma crise. Então, se a crise tem um pico de 2 a 3 minutos e ela tem uma duração de 10 a 30 minutos, o que eu faço para quando eu estiver nesse pico eu conseguir me acalmar e não sair do meu centro? Então, vamos lá. O primeiro A do acalme-se significa aceite a sua ansiedade. Nossa, mas como assim aceitar a minha ansiedade? Sim, concorde que ela vai passar, como passou das outras vezes. Ah, mas não é fácil, Marcelo. Bom, imagina que você está recebendo um tio que você não é muito fã. E ele vai ficar falando de futebol, e ele vai ficar tirando sarro do seu time. E você vai ter que receber esse tio na sua casa por 2 dias. Para você não brigar com esse tio, não entrar em conflito por divergências de opinião, você sabe lá na sua cabeça que ele vai embora e que as discussõezinhas e que a tiração de sarro vai passar. Com a ansiedade é o mesmo tratamento. Você tem que reprogramar a sua mente, sabendo que, ok, eu aceito minha ansiedade, eu estou numa crise de ansiedade e ela vai passar. Tá, mas como eu vou aceitar isso? Identificando o porquê dessa crise. Bom, eu estou ansiosa porque eu não recebi do meu cliente. Eu estou ansiosa porque meu filho vai se formar e eu não comprei o anel de formatura. Ah, eu estou ansiosa simplesmente porque eu estou numa iminência de ficar desempregada. Ótimo, você já sabendo a causa, você reprograma a sua mente com ações, aceita a sua ansiedade e coloca dentro do seu mental, vai passar. Bom, essa é a primeira técnica do primeiro A do acalme-se. E agora a gente vai para a letra C. O que significa
a letra C, Marcela. Contemple tudo ao seu redor. Ah, Marcela, você tá de brincadeira comigo. No momento de crise, você acha que eu vou olhar para tudo que está ao meu redor? Eu não acho, você precisa fazer isso. Vamos supor, imaginar que você está tendo uma crise em frente à sua mesa de trabalho, ao seu desktop, ou que você está trabalhando ou que você está dirigindo. Você precisa contemplar todo esse ambiente. Lembra que eu falei, não adianta fugir, porque quanto mais a gente foge, mais a gente aumenta o problema. É claro que às vezes, nesse período de crise, daquela duração de 10 a 30 minutos, se você fala assim, eu vou fugir, vou para minha casa, vou largar tudo e vou para minha casa. Nesse meio tempo, a crise vai embora. E você vai achar que ela foi embora porque você largou tudo e foi para sua casa. E não é verdade. Porque se você estivesse naquele lugar fazendo as mesmas coisas, a crise também iria passar. Então, quer dizer que quando o meu coração começar a disparar, quando eu começar a sentir formigamento, quando começar os meus tremores, quando eu começar a não sentir mais os meus dedos, você está pedindo para eu aceitar a minha ansiedade e para eu contemplar tudo à minha volta? Sim. Se você está trabalhando e você sente os sintomas, você pode chamar um colega do lado, se distrair, verificar o que está acontecendo ao seu redor, levantar da mesa e jogar uma água no rosto, tomar um cafezinho, mas não largar tudo e fugir da situação. Simplesmente passa a observar o que está acontecendo ao seu redor e tentar interagir. Você precisa de poucos segundos para distrair o seu cérebro e não focar nos sentimentos de desespero, nos pensamentos catastróficos. Então, o C do acalme-se significa exatamente isso. Não fuja, porque essa não é a saída. Contemple as coisas ao seu redor. E agora a gente vai para o outro A do acalme-se. O outro A do acalme-se significa haja com a sua ansiedade. Não deixe ela te dominar. Tá, Marcelo, você falou que eu tenho que aceitar a minha ansiedade, que eu tenho que contemplar as coisas às minhas voltas para dar um tempinho para o meu cérebro se desligar, e agora que eu tenho que agir se eu tô paralisada num momento de crise. Sim, exatamente isso. Você vai criar artifícios para desprogramar o seu cérebro e os seus pensamentos daquele momento. Você vai passar a dar foco em outras coisas. Nos meus ápices de momentos de crise, eu desenvolvi uma técnica que se chama a técnica do 7. Então, eu começava a pensar em 7 coisas. Marcela, você tem que pensar em 7 cores. E aí eu começava. Violeta, rosa, amarelo, azul, lilás, vermelho. Por alguns segundos, o meu cérebro ia se acalmando. Porque ao pensar em 7 coisas e ao acertar o ritmo da minha respiração, porque um dos nossos maiores erros no momento de crise é hiperventilar o nosso organismo. Começamos a respirar rápido, sem parar. E com essa hiperventilação a gente passa a pensar menos. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é reprogramar os nossos pensamentos. E a técnica do 7 me ajudava. Eu pensava em 7 carros, 7 cores, 7 nomes, 7 brincadeiras, 7 escolas, 7 cursos, 7 infinitamente possibilidades de coisas para você pensar. Porque você tem um pico. Desse pico de 2 minutos, se você distrai o seu cérebro, você consegue controlar. Tá. E se eu não for boa em pensar em 7 coisas? Se você for bom de contas, começa a pensar 100 menos 7, 93. 93 menos 7 e assim por diante. Vá fazendo a conta do 100 menos 7 ao contrário. Ou conte 7 carneirinhos, 7. Passe a fazer um desafio para o seu cérebro.
haja com a sua ansiedade. Aplique técnicas para que nesse momento você desprograme a crise e crie uma nova realidade. Então você já me explicou as 3 primeiras letras do Acalme-se. O que significa o L? O L tem tudo a ver com o A anterior. Ele significa libere lentamente o ar dos seus pulmões. Sabe aquela coisa, você tá no meio de uma crise, respira fundo. Não é isso que você tem que fazer, pelo contrário, você tem que expirar fundo. Então, quando você estiver numa crise, você vai inspirar e vai soltar bem lentamente. E vai inspirar e expirar com o seu abdômen. Você precisa liberar todo o ar dos seus pulmões. Porque quando você libera o ar dos pulmões, você está liberando as taxas metabólicas do sangue. Então, toda aquela adrenalina que está sendo descarregada no seu organismo, você está conseguindo equilibrar essas taxas metabólicas. Entendeu? Esse exercício é fundamental. Marcela, mas eu não consigo controlar minha respiração, eu não consigo meditar, eu não consigo. Não é uma questão de controlar por vários minutos, é uma questão de 5, 6, 7 inspiradas. Com 7 expiradas, você já consegue controlar o seu pico da crise. Tá. Então, a gente já chegou na 5ª letra do Acalme-se. E o que significa a 5ª letra do Acalme-se? É exatamente continuar mantendo os passos anteriores no seu momento de crise. Então, se você continua aceitando, se você continua contemplando as coisas à sua volta, se você age com a sua ansiedade, se você respira liberando o ar dos seus pulmões e mantém essa frequência por 2, 3 minutos, você está, sim, assumindo a direção do seu organismo para passar por essa crise. Tá, então agora a gente veio com o Acalme-se, falta a letra E, S e a outra letra E. E o que seria o primeiro E do Acalme-se? Seria: a crise está passando, eu ainda sinto os sintomas no meu corpo, a tremedeira, a descarga de adrenalina que deixa minhas pernas moles, eu ainda sinto um pouco de formigamento, ainda sinto a dor de cabeça, a tontura, mas aquele nervoso inicial, aquele pico de tensão passou. O que eu vou fazer agora? Primeiro E significa examine os seus pensamentos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não é o que você está pensando. Não é porque você está passando por uma crise de ansiedade que você é isso. Você não precisa ter medo ou vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento ou de pensamentos destrutivos ou catastróficos por causa de uma crise de ansiedade. Segundo a OMS, 9,3% dos brasileiros passam por transtornos ansiosos. E desses 9,3%, 70% são mulheres na fase de 15 a 25 anos. Então quer dizer que os homens não sofrem com isso? Sofrem também. Mas as mulheres, por serem mais passionais, elas acabam sofrendo um pouquinho mais. Então, se sabemos como controlar, se sabemos como administrar esse momento de ansiedade e começamos a examinar os nossos pensamentos, nós vamos começar a reprogramar a nossa mente, sabendo, eu não sou isso, eu estou passando por isso, isso vai passar e o meu plano de ação é seguir. Vou seguir vivendo da melhor maneira possível e aceitando esse tipo de transtorno na minha vida. Então tá, examinei meus pensamentos, já sei que esse tipo de pessoa não sou eu, mas eu estou vivendo e passando por isso.
vou começar a criar planos de ação para cada vez mais diminuir esse tipo de crise na minha vida. Como prática de atividades físicas, como ingestão de água um pouquinho mais do que você costuma ingerir, alimentos saudáveis, técnicas terapêuticas, terapias integrativas. Claro que se eu como uma terapeuta integrativa, holística, te recomendo que se você está numa fase que você não consegue controlar isso sozinha, precisando de algum tipo de química, muita gente recorre a ansiolíticos no começo para conseguir depois controlar o seu corpo, organizar e reprogramar o corpo, eu indico que vocês procurem os nossos amigos da nossa medicina convencional, um psiquiatra, um psicólogo, e sim, se você precisar de químicas, que o psiquiatra possa te ajudar com isso. Mas, caso não seja o seu caso ainda, e que você consegue assumir o seu autocontrole, sem precisar de químicas, algumas técnicas vão te ajudar a seguir o seu caminho e superar toda a crise de ansiedade. Tá, então a gente já falou até o acalme. Agora falta o C. O S do acalme-se significa sorria. Você passou por mais uma crise de ansiedade. E sorria sim, porque não é fácil você conseguir reprogramar a sua mente, você conseguir driblar os seus pensamentos, você conseguir deixar de lado a sua ansiedade, os seus medos, as suas angústias, as suas tensões e saber que você ainda venceu é sim um motivo para sorrir. E o último E significa espere sim mais uma crise no futuro, mas espere sabendo que ela vai passar, sabendo que ela vai vir e você vai conseguir superar, porque você já tem o domínio do seu corpo. Nós não passamos somente por uma crise de ansiedade. Até a gente conseguir controlar e reprogramar os nossos pensamentos, a gente passa por algumas. Então, quando a próxima vier, você vai saber que você consegue vencer usando o passo a passo. Então espere sabendo, eu sairei vitoriosa. Essas são as dicas para controlar uma crise de ansiedade no seu momento de pico. São dicas que eu utilizo na minha vida e passo para as pessoas que eu amo, para as pessoas que se consultam comigo, para os meus utentes, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Como eu disse, ansiedade é necessária. Precisamos ansiar por algo. O que não podemos é viver no futuro. Porque quando a gente vive no futuro, a gente vive esperando e a gente esquece de viver o nosso momento presente, que é um presente. Nós precisamos estar no nosso momento presente. Então, eu desejo para você que você passe por suas crises de ansiedade com serenidade e sabedoria e com aceitação, porque tudo passa. E nesses momentos críticos, que você saiba reconhecer que você é uma pessoa vitoriosa e, acima de tudo, que você consegue se reinventar. Se você gostou da nossa Hora do Chá, se você gosta do nosso canal, dá o seu curtir, dá o seu inscrever. Temos conteúdos novos toda segunda, quarta e sexta. E no próximo conteúdo vamos falar um pouquinho de síndrome do pânico, que também é um transtorno de ansiedade, mas é um pouquinho diferente de uma crise de ansiedade só. Muito obrigada, muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.